Olá, meus amados, bom dia. Mais uma vez aqui, ao vivo, com a mensagem de Deus para o seu coração. Vou tentar acertar aqui, melhor. Com grande alegria que eu trago para vocês mais uma vez uma mensagem de Deus. Hoje eu quero falar de um homem que, sem dúvida nenhuma, foi o maior responsável pela divulgação da palavra de Deus para que chegasse até nós, o maior responsável por tudo aquilo que aconteceu depois da morte e ressurreição de Cristo para o bem da igreja. Estou falando de Saulo de Tarso, conhecido como Paulo. Paulo foi um homem que passou de perseguidor para perseguido. Todo mundo sabe a história, que ele era um fariseu, um homem duro de coração, um homem que tinha a vida voltada para a doutrina dos fariseus, mas quando ficou sabendo da questão de Cristo, quando tudo aconteceu nessa questão da ressurreição, que ele se opôs terrivelmente do caminho, que naquela época, como eram conhecidos os cristãos, a seita do caminho, e ele se opôs duramente a ponto de agredir, a ponto de matar, a ponto de espancar, e a missão dele era destruir as igrejas. Até que ele teve um encontro fantástico com o próprio Cristo. Nesse encontro ele teve a sua conversão. Desculpa, gente, é que tá meio tortinho aqui, eu tô tentando agora sim. Então, Paulo, ele indo para Damasco, com o intuito de chegar lá e destruir novamente a igreja, porque muitos ali, ele já sabia disso, que depois da morte de Estevão, muitos que se dispersaram foram para vários lugares, para várias regiões, e tinha alguns que tinham ido ali para Damasco, que eles estavam pregando o Evangelho. E por isso Paulo então decidiu que ele deveria ir para Damasco, e chegando lá, lógico que a missão dele era destruir as igrejas. Bom dia, viu, Lúcia? Que Deus te abençoe, filha. Então o que aconteceu? Paulo indo para Damasco teve essa conversão e teve esse encontro com o próprio Cristo, e aí ele chega em Damasco, ao invés de destruir as igrejas, ele passa então a ser um homem preparado para defender a igreja. Então ele fica em Damasco, depois ele vai para a Arábia, volta para Damasco, e depois de Damasco ele vai para Jerusalém para se apresentar aos apóstolos. E quando ele chega em Jerusalém para se apresentar, é lógico que o pessoal fica meio com o pé atrás com ele, porque, puxa, esse era o cara que destruía as igrejas, esse é o cara que prendia todo mundo, e aí de repente um cara que não chega e fala assim: olha, eu estou aqui porque eu quero trabalhar pela igreja, eu quero trabalhar pelo Evangelho, então todo mundo ficou com o pé atrás. Enfim, Paulo, a partir daí, então, ele começa a trabalhar em favor da igreja. Eu vou ler com você aqui no capítulo 27 de Atos, versículo 18, fala assim: olha, andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então veja bem, aqui Lucas está escrevendo, foi Lucas que escreveu o livro de Atos, e ele está escrevendo que veio uma tempestade muito forte, que eles começaram, depois de 3 dias de tempestade, eles viram que o navio estava sendo destruído e o navio ia afundar. Eles então começam a jogar fora toda a armação do navio. E segundo o que ele escreve aqui, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Você já passou por isso alguma vez? De você perder a esperança com algum assunto? Talvez, sei lá, com emprego, no trabalho,
qualquer outra coisa, né? Numa relação, num relacionamento, né? Num casamento, enfim, tem tanta coisa, né? A própria igreja, né? Já chegou a você pensar nisso, falar, puxa, estou sem esperança, perdeu a esperança, né? É isso que eles estavam sentindo aqui, mas que situação que eles estavam? É isso que eu quero contextualizar com vocês. Em que momento que eles estavam aqui? Então vamos lá, eles estavam presos, mas estavam no navio indo para Roma, né? Presos estava ali Paulo e mais uma série de pessoas, mais de 200 pessoas presas com ele, e todos esses prisioneiros estavam sendo levados para Roma. Então, vamos lá, como é que eles chegaram até aqui? Paulo, depois que ele foi ele tinha ido para Damasco, lembra? Ele foi para a Arábia, depois voltou para Damasco e foi para Jerusalém para se apresentar para os apóstolos. Mas os apóstolos não estavam ali, só estava Pedro, Tiago, que era irmão de Jesus, e os outros, não sei se estavam fazendo a obra, se tinham sido dispersos por algum outro motivo. Provavelmente seria por causa da morte de Estevão, ficou todo mundo assustado, né? E muita gente saiu. Mas enfim, os anciãos e alguns dos discípulos que, né, ficaram em Jerusalém passaram muitas dificuldades. E Paulo foi ali para conhecê-los, ficou com eles ali alguns dias, e eles muito com o pé atrás com Paulo, né? Precisou de Barnabé pegar Paulo a gente. Espera aí, vamos acreditar que ele tenha realmente mudado, que ele esteja mudado, né? Mas Paulo pega e vai para Tarso, onde era a cidade natal dele, e ele fica lá em Tarso. Então o que acontece? Como muitos tinham sido dispersos, uns tinham ido para Antioquia, então eles começaram, os discípulos, a pregar a palavra de Deus e a pregar o evangelho do arrependimento, né, segundo o que eles tinham aprendido com Jesus, mas eles pregavam com muito medo, com muita cautela e só para os judeus. Mas até que na cidade de Antioquia, que ficava na Síria, um louco lá, pregou para os gentios, para os gregos, né? Todo mundo que não era judeu era considerado gentil. E aí ele pregou para os gentios e eles aceitaram e se converteram. E aquilo ali, foi uma alegria muito grande. Essa fama chegou até Jerusalém. A igreja de Jerusalém ficou sabendo que a palavra de Deus estava sendo pregada fora do campo dos judeus, né, ou seja, para os gentios, e que muitos haviam aceito Jesus. Então eles mandaram Barnabé até lá para saber o que estava acontecendo. Barnabé vai até Antioquia, viu que realmente era verdade, que aquilo era real. Ele então vai para Tarso, convida Paulo, fala: Paulo, você não vai acreditar, cara, a palavra de Deus está sendo pregada entre os gentios. E Paulo sabia que o chamado dele era esse, era levar o evangelho de Cristo, levar a morte e ressurreição de Cristo àqueles que não eram judeus, né? E aí então ele vai com Barnabé para Antioquia, e chegando lá em Antioquia, os dois conversam, são destacados para levar alimentos, para levar algumas coisas para o pessoal que estava em Jerusalém, porque eu vou repetir, depois que Jesus ressuscitou, teve uma perseguição muito forte, muito grande contra a igreja. Paulo, inclusive, era um dos perseguidores, e também depois do apedrejamento de Estevão, aí foi um alvoroço e as pessoas ficaram com muito medo e teve uma dispersão. E nisso, os discípulos que estavam em Jerusalém, os anciãos, tiveram uma dificuldade muito grande, muita fome, muita necessidade realmente. E aí a igreja que já estava formada em Antioquia destaca então Paulo e Barnabé para ir até Jerusalém para levar alimentos para eles. E ali então Paulo tem um encontro com eles, fica ali algum tempo, aprende um pouco mais, depois volta para Antioquia, e de lá eles são destacados para fazer uma viagem missionária para levar o evangelho então entre os gentios. E aí Paulo então vai ali para Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, que é uma outra Antioquia que ficava na Galácia, enfim. E ali começa todo o sofrimento de Paulo, mas também ele começa então a difundir a igreja de Cristo. E aí Paulo passa para as cidades, e toda cidade que ele passa ele é espancado, ele é agredido, porque enquanto ele está falando do Antigo Testamento, enquanto ele está falando das leis de Moisés, enquanto está falando do que os profetas diziam, todo mundo ouvia muito bem. Quando ele falava: olha, tudo isso que estava na lei, tudo isso que os profetas diziam já foi cumprido, aí o pessoal se revoltava contra ele e era espancado. Então foi assim, né? Antioquia foi assim, Derbe,
Icônio, teve cidade que o pessoal apedrejou ele, espancou tanto que eles achavam que ele estava morto, arrastaram ele para fora e deixaram achando que ele estava morto, achando que os pássaros iam comer, mas ele ainda estava vivo, conseguiu ainda resgatar, e foi aí que ele voltou para Antioquia, então, da Síria, mas ele volta com a sensação de vitória, porque ele tinha falado do Evangelho e muitas igrejas ali tinham iniciado através da pregação de Paulo. Bom, só que aí tem um problema, porque quando ele chega, tem um pessoal judeus dizendo o seguinte, que os gentios que estavam se convertendo teriam que se circuncidar. E aí Paulo é contra. Paulo e Barnabé, que os dois estavam juntos na viagem, Paulo não concorda com a circuncisão. Fala, isso aí é coisa para os judeus, é uma lei específica para os judeus, e os gentios estão debaixo da graça, e eles não têm que circuncidar, porque na verdade o que vai salvá-los não é esse compromisso da circuncisão, e sim a fé em Cristo Jesus, crer que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, né? Então Jesus veio pregar o arrependimento, não a circuncisão. E aí causou essa discussão toda. Eles então tiram uma comissão e vai para Jerusalém para conversar com os anciãos, com os apóstolos, e lá em Jerusalém decidiram então que realmente os gentios não precisariam circuncidar. E aí eles fizeram uma carta, nessa carta falando para eles se absterem somente da questão de carne sufocada, coisas sacrificadas a ídolos, sangue. Isso na verdade é porque tinha um ritual muito forte, né, de sacrifício de animais para pagãos, até na questão judaica tinha também, né? Mas para os deuses pagãos o pessoal oferecia muita coisa. E eles falaram, vocês têm que tomar cuidado e se abster desse tipo de coisa, desses animais sacrificados, dos animais sufocados, enfim. Eles escreveram então uma carta, que está lá no Atos capítulo 15, explicando então como é que deveria ser e a liberdade que os cristãos teriam com relação à circuncisão. E aí Paulo e Barnabé novamente são destacados para ir nas cidades onde eles já tinham ido e levar essa carta e orientando as pessoas. Então Paulo vai para a sua segunda viagem missionária, né? E aí então, nessa segunda viagem missionária, ele vai com esse intuito de fortalecer a fé das pessoas, entregar essa carta para tirar as dúvidas, enfim. E quando ele está aí, ele tem aquela visão que aparece lá o anjo e fala para ele passar, um homem, né, e fala para ele passar a Macedônia, que lá tem os irmãos dele que precisam dele. Então ele vai, é onde Paulo atinge o solo europeu, quando ele então atinge a questão ali, a Grécia e toda aquela região ali, que tudo estava sob o domínio de Roma. E então Paulo vai para a segunda viagem missionária. Daí ele então escreve, inclusive, algumas cartas. A primeira, antes da primeira viagem, na primeira viagem ele escreve aos Gálatas, ele faz a primeira viagem, aí chegando em Antioquia, ele escreve aos Gálatas. Aí depois, nessa segunda viagem, ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses, volta para Antioquia e depois sai na terceira viagem. E nessa terceira viagem é que ele escreve a primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, aí ele escreve Romanos, né? Enfim. E ele volta da terceira viagem. Quando ele está no fim da terceira viagem, que ele volta, ele decide ir a Jerusalém, até porque ele tem muita coisa que tinham arrecadado nessa época para levar para os cristãos que estavam em Jerusalém, que eu repito, estavam numa situação muito difícil, passando muita fome, porque eles eram muito perseguidos, eles então não conseguiam nada, não conseguiam negócios, trabalho, porque eles eram perseguidos realmente. E Paulo então vai levar para eles lá tudo que ele havia arrecadado em termos financeiros, alimentos, essas coisas, roupas. E aí o pessoal alerta ele, Paulo, se você chegar lá você vai ter problema, porque está todo mundo revoltado com você por causa do que você tem feito aí de pregar o Evangelho, e dizem que você está trabalhando contra a lei de Moisés, então os judeus estão furiosos com você. Mas Paulo decide ir a si mesmo. E aí, chegando em Jerusalém, o pessoal de Jerusalém que o recebe fala, Paulo, está todo mundo furioso aqui com você, você precisa fazer algum ritual judaico para você mostrar para eles que você não deixou de ser judeu, que você se converteu, mas que você não fala contra a lei de Moisés, porque o pessoal quer te matar. E aí então está tendo um ritual lá de quatro homens que tinham se consagrado lá, e Paulo vai ajudá-los no templo, que era o ritual judaico, para mostrar que ele não tinha mudado
igual o pessoal pensou, e que ele não falava nada contra o judaísmo, e sim que ele falava da conversão através da graça de Deus, através de Cristo Jesus. Bom, acontece que quando o pessoal reconhece ele no templo, começa a gritar, é esse que está falando contra as leis de Moisés e tal, o pessoal pega ele e Paulo começa de novo a ser agredido, o pessoal quer matar. Os soldados romanos, quando percebem isso, vai lá e tira Paulo da mão dos judeus e ergue Paulo, levanta Paulo, não deixa o pessoal mais bater nele e quer saber o que está acontecendo. E aí tem aquela acusação toda, eles levam Paulo para a prisão, dão o direito de Paulo se defender, Paulo então se defende, e os judeus então, muito revoltados, olha para você ver uma coisa, e Paulo era tão inteligente que os soldados romanos põem Paulo para ser julgado pelo Sinédrio, o mesmo grupo que condenou Jesus à morte. O Sinédrio era formado por sacerdotes, pela cúpula judaica, e aí então Paulo percebe no auditório ali do pessoal que vai acusá-lo que está dividido. Entre os judeus tem metade que são da linhagem dos saduceus e metade das cidades da linhagem dos fariseus. E os saduceus não acreditavam em ressurreição, e os fariseus sim acreditavam. Então Paulo, na defesa dele, ele conta toda a história de como ele era zeloso com a lei, fala tudo das leis de Moisés, dos profetas, e fala, olha gente, só que eu estou sendo acusado por acreditar na ressurreição. E aí causa um alvoroço ali, o pessoal começa a brigar entre si, porque os saduceus se levantam contra, os fariseus tentam defender e tal, causa uma briga. E aí Paulo volta então para a prisão, é colocado lá, e até os romanos saberem o que vai acontecer. E um tribuno romano pede para o centurião, fala, manda dar uma chicotada nele, para ele parar com esse negócio de causar alvoroço aqui. E aí quando eles vão bater, Paulo fala assim, olha, mas é justo para vocês agredir um romano, né, açoitar um romano sem ser condenado? E aí que eles então descobriram que Paulo tinha cidadania romana, porque ele era de Tarso, o pai dele tinha descendência, e ele tinha nascido então no berço descendente de romanos, e que ele tinha cidadania romana. Aquilo ali causou um temor muito grande entre aqueles soldados romanos. Eles estão pensando o que eles poderiam fazer. Nesse meio tempo, os judeus estavam preparando um golpe para matar Paulo. Eles combinaram de pedir para o tribuno levar novamente Paulo para a acusação, né, para o julgamento. E no caminho, um grupo de homens ia pegar Paulo e ia matar Paulo. E um menino ouviu isso, que era inclusive parente, sobrinho de Paulo, vai e conta isso para Paulo. Paulo então pede para ele contar isso para o centurião leva para o tribuno, e aí então eles decidem levar Paulo para Cesareia, que é onde ficava a sede do governo. Nós temos que entender o seguinte, olha só, imagina que Roma dominava tudo, então o imperador romano, ele punha presidentes em cada nação que ele conquistava. Então a Grécia tinha um representante, né, um presidente, ou um rei no caso, né? Na Galácia tinha outro rei. Então ali na região da Ásia, ali onde ficava Medo, Pérsia, tudo aquilo ali tinha um representante romano, que era o rei daquela região. E Israel tinha ali um rei, que era o rei Agripa, porém a nação era dividida em regiões, como se fosse hoje aqui o estado. Imagina que nós tivéssemos aqui um governador de cada estado, nós temos o presidente, e esse presidente teria que responder para um imperador que ficava em Roma. Então era mais ou menos assim. Então o presidente na época, né, que é o rei, seria o Agripa, e aí nós tínhamos governadores. E o governador ali da Judéia, quando Paulo foi preso, era Félix. E eles levam Paulo então para a cidade de Cesareia, onde ficava a casa do governador, para ver o que o governador faria. E aí então Félix, nessa época, ele quer ouvir Paulo, né? Então ele fala, manda os acusadores vir que nós vamos fazer um julgamento. Nesse julgamento, Paulo novamente faz sua defesa, fala da lei de Moisés, fala dos profetas e fala que ele acredita na ressurreição. Nisso, o povo quer de novo matar ele, quer e tal, o pessoal não quer escutar ele, e Félix então manda Paulo para a prisão, mas fica sem jeito de condená-lo, porque não tem do que acusá-lo, né? Paulo não fez nada contra a coroa romana, então não pode ser condenado à morte. E aí Félix então, mas como ele não queria desagradar os judeus também, ele acaba que deixa Paulo preso para depois pensar com calma o que ia fazer. E nisso Paulo ficou preso 2 anos. E Félix de vez em quando chamava ele para conversar.
e na verdade o que Félix esperava é que Paulo oferecesse algum suborno, alguma coisa para ser solto. Mas como Paulo não oferecia, ele mantinha Paulo preso para não desagradar os judeus. E foi ficando assim, até que Félix é substituído por um rapaz chamado Festo. Festo então assume como governador dali da Judéia. E para ele é colocada a situação de Paulo. Quando ele vai para Jerusalém, Festo vai para Jerusalém para visitar ali o pessoal, os judeus então pedem para Festo a cabeça de Paulo. Fala, nós queremos, você tem um prisioneiro lá que chama Paulo, nós queremos que você mande ele para cá. E aí então Festo fala, não, vocês então vão para lá que eu quero fazer o julgamento dele. Eles vão para lá e novamente tem a acusação, Paulo faz a defesa e o governador não vê o porquê de condenar Paulo à morte, né? Então o Festo chega para Paulo e fala, Paulo, você não aceita a gente levar você para Jerusalém e fazer lá um julgamento correto? E ver? Ele falou, não, de jeito nenhum. Ele falou, eu estou aqui sob o tribunal de César, porque lá eu tenho certeza que eles vão querer me condenar, mas como eu sou um cidadão romano e estou sob o tribunal de César, então eu apelo para César, eu quero ser julgado para César, era um direito que ele tinha como cidadão romano. E aí então falou, olha, já que você quer ser julgado para César, nós vamos te mandar para Roma e você vai ser julgado lá em Roma. Nesse tempo aí que está nessa confusão, o rei Agripa, aí sim o rei, né, vai visitar o governador Festo. E nessa visita ele fica lá alguns dias. E quando ele fica alguns dias, Festo acaba falando para ele, fala, majestade, tem um rapaz aí, a situação dele é assim, 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 e o pessoal fala para ele que o pessoal fala que ele está infringindo uma lei, e ele fala que não, e a gente não sabemos o que aconteceu. Ele ficou 2 anos preso com o Félix, e agora está comigo aí, e eu ouvi o que ele tinha a dizer, e eu estava até, assim, sabe, me simpatizando e tal, mas ele apelou para César, e agora eu não sei o que faço. E é interessante porque quando o texto vai falar isso para o rei Agripa, ele fala assim, ó, tinham porém contra ele algumas questões acerca de superstição e de um tal Jesus, um defunto, que Paulo afirma que está vivo. Então, isso foi o que Festo falou para o rei Agripa. E o rei Agripa falou, eu quero conhecer esse rapaz. E aí então vai Paulo perante o rei Agripa. Novamente, Paulo faz toda a sua defesa. Fala das leis, fala dos profetas e fala da conversão através de Cristo Jesus. Fala da morte e ressurreição de Cristo. E aí, nisso, o Festo interrompeu ele e falou, Paulo, você está louco, as muitas letras te enlouqueceram, ou seja, você estudou demais e agora ficou louco. E Paulo falou, não, eu só estou falando o que estava escrito nas leis, o que estava escrito pelos profetas. E aí ele fala para Agripa, majestade, o senhor acredita em profeta? E aí Agripa fala, Paulo, você está querendo me converter, você está querendo me persuadir. E aí o rei Agripa fala para Festo, eu não vejo culpa desse rapaz. Eu poderia muito bem inocentá-lo se ele não tivesse apelado a César. Mas vamos mandar ele para Roma. E então eles colocam Paulo no navio, junto com ele mais 200 e poucos, acho que 260 prisioneiros. E aí eles vão então para Roma, presos, e eles são levados. Eu estava tentando ver onde estava o texto que falava, mas depois eu vejo. E aí então eles ficaram no navio, entraram em alto mar, e aí acontece que o navio, primeiro eles pararam numa ilha, e Paulo falou pro cara que era o comandante ali da guarda, falou, viu, é melhor a gente não sair daqui por enquanto, porque vai vir uma tempestade, nós temos que ficar aqui até ela passar, que nós estamos seguros. E o comandante da guarda vai falar com o comandante do navio e a tripulação, e eles falam, não, aqui não tem estrutura nenhuma para nós, aqui é lugar que não dá para a gente ficar, vamos daqui, estava na ilha de Creta, aqui não tem estrutura para nós, vamos para um outro lugar onde tem uma estrutura. E Paulo insiste, mas ali ele é um prisioneiro. E aí então eles levam Paulo para um lugar, eles levam todos para o navio e dali eles partem. E aí nessa partida deles vem a tempestade e começa então a quebrar todo o navio. E eles então começam a ficar com medo do naufrágio. A tripulação tenta baixar o batel, baixar o bote, salva-vida, né, para entrar no bote. E aí então Paulo chama o tribuno ali, ou chama o centurião, que é o comandante dos presos ali, o cara que está chefiando os presos, e fala, viu, se esse pessoal sair nesse barco, nós vamos morrer. Eles vão pegar esse barco reserva e vão embora, e nós vamos ficar aqui e vamos morrer no mar.
E o chefe falou, você tem razão, cara, nós não podemos deixar ele sair. Foi lá, cortou, mandou fora o bote salva-vida, né, o barco reserva, e todo mundo ficou no barco. E aí foi onde eles começaram, que nós lemos aqui, que eles começaram a jogar as velas, jogar toda a estrutura do navio ao mar, para ver se ficava leve, porque o navio estava afundando. Mas não teve jeito. O navio quebrou tudo. Eles então fizeram o seguinte, os homens que sabiam nadar, eles estavam perto de uma ilha, os que sabiam nadar iam nadando até a ilha, os que não sabiam seguraram em um pedaço de pau, né, na própria estrutura do navio, e foram chegando até a ilha e conseguiram então chegar na ilha. Chegando na ilha, eles estavam lá, eles foram muito bem recebidos pelo povo daquela ilha, e quando eles estão lá, eles estão fazendo a fogueira e Paulo está pondo lenhas na fogueira e vem uma víbora e pica Paulo. Depois disso, Paulo não morre, o pessoal acha que ele vai morrer, mas não aconteceu nada com ele. Aí eles começam a comparar Paulo com Deus, falam, não é possível que esse cara não vai morrer com o veneno dessa serpente, e Paulo realmente não aconteceu nada com ele. Eles então falam, pô, esse cara tem uma coisa diferente, eu acho que os deuses desceram aqui na terra. Enfim, aí Paulo fica um tempo ali, eu estou resumindo a história, tudo isso que nós estamos falando está no capítulo 21 em diante aí do livro de Atos, né, até o último capítulo, que é o capítulo 28. Aí depois disso eles então voltam para o navio. Mas é interessante, eu queria só pegar aqui uma questão. Quando a gente lê aqui que eles estavam sem esperança, nós vimos no começo, né? Quantas vezes a gente está sem esperança, né? Olha só o que Paulo fala. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse, fora na verdade razoável, varões, ter me ouvido e não partir de Creta. Foi quando Paulo aconselhou eles, vamos ficar aí. Agora ele está jogando na cara deles, falou, ó, vocês deveriam ter me ouvido. Mas como não ouviram, né? Assim, e assim evitaria esse incômodo, essa perdição. Mas agora eu vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio se perderá. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, este esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importante que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Então olha só, Paulo animou o pessoal, falou, olha, eu recebi a visita de um anjo do Senhor, o Senhor a quem eu pertenço. Olha que coisa linda que Paulo fala, o Senhor a quem eu pertenço mandou um anjo e falou, Paulo, não temas, porque importa que você seja apresentado a César e importa que todos que estão com você irão ser salvos. E aí então eles vão, depois eles pegam um navio que vem de Alexandrina, e esse navio acaba de levá-los até Roma, e lá eles são julgados. Aí lá Paulo é preso, e depois que Paulo é preso, aí que ele escreve a carta então aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses. Ele escreve as cartas pastorais para Timóteo e Tito, e escreve também para Filemão. Então ele escreve as cartas da prisão, que é a carta para os Efésios, a carta aos Filipenses, carta aos Colossenses e a carta a Filemão. E também escreve as duas cartas pastorais a Tito e a Timóteo. Okay? E aí então ele vai preso, ele é autorizado a ficar numa prisão domiciliar em Roma. Mas, dito isso então, eu queria só rapidamente agora trazer uma mensagem para vocês aqui. Né? Muitas vezes a gente se sente também desesperançosos. Muitas vezes tem situações nessa vida que a gente acha que as coisas não vão mudar. A gente pensa que está tudo acabado e a gente perde também a esperança. Então, eu queria só deixar uma mensagem para você. Que assim como importava que Paulo chegasse a Roma e com ele todos aqueles que estavam no navio, independente se o navio estava afundando ou não, se está passando por problema ou não, Paulo fala o seguinte, nós vamos perder o navio, mas nenhuma alma aqui se perderá. Todos vão chegar comigo em Roma. Eu quero dizer para você o seguinte, que importa também que todos que estão com Cristo cheguem também no reino de Deus, cheguem ao céu. Todos. Jesus veio para nos salvar e para nos levar para o céu. Então nós precisamos estar no mesmo navio que ele, no mesmo barco que ele,
chamado então a Igreja do Senhor. Todos que estão dentro da igreja não vai se perder, não vão se perder. Só tem uma maneira da gente se perder, é a gente sair da presença de Cristo, é a gente então abrir mão, abdicar dessa graça que nós recebemos de Deus, e aí se a gente não quiser realmente ficar no barco com Cristo, então a gente corre o risco de perder. Mas importa que o Filho do Homem, que Jesus Cristo, seja apresentado vivo no céu e junto com ele a sua igreja. E aí então importa que cada um que esteja com ele também seja apresentado. Aqui no livro de Atos nós vimos que Paulo disse isso. Importa que todos que estão comigo sejam apresentados. Eu vou ler de novo. Esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem pertenço e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Então eu quero dizer para você que Jesus Cristo também importa que ele seja apresentado ao grande rei, ao imperador do céu, chamado Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo. E junto com ele será apresentado todos aqueles que estiverem no navio com ele. Se você ler o capítulo 27, desde o 21 em diante, você vai ver que tremendo, como eles sofreram, como Paulo sofreu, picado de cobra, naufrágio, apanhou. Assim, Paulo apanha várias vezes. Quando ele chega em Jerusalém, ele é agredido, os soldados pegam ele para espancar, depois ele é agredido novamente, né? E aqui que ele sofre esse naufrágio. Então, assim, Paulo realmente sofreu muito, porém, ele cumpriu aquele propósito dele, que foi chegar em Roma. E junto com ele, olha para você ver, todos os prisioneiros que estavam com ele no barco. É interessante porque todos nós também somos malfeitores, somos prisioneiros, que estamos na mesma situação. Se a gente estiver fora do barco, nós vamos ser condenados e acabou. Mas se a gente estiver no barco com Cristo, nós vamos chegar lá e nós vamos ser julgados pelo tribunal do céu. Aí lá sim há justiça. Lá sim existe um Deus que vai julgar, e que a palavra de Deus fala que ele vai separar o joio do trigo, que ele vai separar os bodes das ovelhas, né? E aí vai ter o grande julgamento. Para sermos salvos, nós precisamos estar no barco com Cristo. Amém? Que Deus possa então te abençoar profundamente, que Deus possa derramar bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um de vocês, tá bom? E que a gente possa entender o quão importante é que a gente esteja então com Cristo Jesus. Amém? Eu vou ler, eu tô tentando buscar aqui uma coisa, mas depois eu quero orar com vocês, tá? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo amor e pela misericórdia que o Senhor tem das nossas vidas. Te peço, ó Deus, seja conosco sempre, abençoa as nossas vidas. Quero apresentar diante de Ti a vida, Pai, desses irmãos, dessas irmãs que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo aqui através dessa live, ou que ainda vão assistir depois, que vai ficar gravado, Pai. Quero pedir bênção, Pai, sobre as famílias, sobre as casas, sobre o lar de cada um deles, Pai, que eles sejam abençoados pelo Senhor, e que esse barco enorme chamado Igreja do Senhor, Pai, possa acomodar o máximo de gente possível, e que aqueles que estão dentro saibam, Pai, que nós vamos chegar no céu, que nós vamos ser apresentados ao grande imperador. Então que ninguém também se desvie, que ninguém saia, Pai, da presença de Cristo. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Marcos, obrigado, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Na terça-feira que vem nós estaremos novamente aqui com mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Tá bom? Deus abençoe a todos.